E eu queria ler algumas passagens, se você anota, o título dessa mensagem é Evangelismo, um estilo de vida. E nós temos várias passagens na Bíblia que nós podemos entender e compreender esse chamado de nós falarmos as boas novas, nós trazemos as boas novas no Senhor. E eu queria citar algumas rapidamente. Em Marcos 16:15, diz assim: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Em Isaías 12:4 diz: naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor e invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Teria muitos outros versículos para estar colocando aqui, mas eu acredito que você já compreendeu esse chamado, que nós fomos chamados, comissionados a pregar as boas novas, a fazer discípulos de todas as nações, a proclamar o nome santo e poderoso de Jesus. E essa noite eu quero animar o seu coração, para que realmente você cumpra e pratique essas ordenâncias, essas verdades da palavra. Então, semana passada, o pastor Ney ministrou sobre os solos, sobre a semente, que nós temos que semear a palavra, que são sementes. E eu queria citar o último versículo dessa parábola, no versículo 15 de Lucas 8, na Nova Almeida atualizada, diz assim: a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Nós precisamos entender que nessa jornada de pregarmos as boas novas, de semearmos essas boas novas em vários tipos de solos, que alguns não vão frutificar, outros vão demorar um pouco para frutificar, nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos desistir. Numa possível empreitada que não dê certo, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar semeando, nós temos que continuar derramando da palavra, e se precisar, a gente fala. Porque a nossa vida, a Bíblia diz que quando nós conhecemos Jesus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E é este rio de águas vivas que nós temos que derramar na vida um do outro. Então nós temos que perseverar, entendendo que está dentro do nosso DNA. Derramar as boas novas, falar de Jesus, falar daquele que nos libertou, daquele que nos amou primeiro. A nossa vivência, ela tem que derramar sobre isso. E quando então, o pastor Ney falou que sentiu no coração para eu compartilhar uma palavra, eu falei: Senhor, o Senhor precisa me mostrar o que eu tenho que estudar, para onde eu tenho que ir. Eu comecei a orar. E isso, se eu não me engano, foi perto das 6 da tarde, mais ou menos. 4h30, 5 horas, né? Não foi a Márcia que viu, né? Então, nós não sabemos exatamente que horário que foi. E daí, naquele dia, nós tínhamos célula.
Amados, como é precioso esse tempo de comunhão em célula. É um troca, a nossa célula, ela tem dias que é célula de cura, célula de restauração, a gente chora, a gente ri, a gente fala da palavra, a gente anima um ao outro. Como é importante estarmos em comunhão, mesmo online. Como nós temos conseguido, e Deus tem nos dado estratégias para mesmo no online, nós conseguimos ter essa comunhão. E nós fomos feitos para nos relacionar. Deus é um Deus relacional e Ele fez eu e você, imagem e semelhança dEle. Então nós somos relacionais. E foi naquela célula que uma das ovelhinhas que estavam ali, ela comentou, ela citou uma palavra, e eu queria que vocês abrissem Salmos 1. E quando nós lemos, algo dentro de mim despertou para esse salmo. E eu comecei a mergulhar no estudo dessa palavra. Eu falei, Deus, eu entendi, eu estou entendendo, pode continuar que eu estou entendendo. E é por aqui que nós vamos caminhar. Em Salmos 1, queria que você abrisse a sua Bíblia. No versículo 1 ao 3, eu vou ler com vocês. Salmos 1, do 1 ao 3. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você crê que você é o homem e a mulher descrito aqui nesses salmos? Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Então, o primeiro aspecto que Deus falou comigo foi que, e eu queria destacar aqui, que nós somos esse homem e essa mulher justos, porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Nós somos esse homem e essa mulher, que nós somos justificados, e Romanos fala isso. Romanos fala no capítulo 3, que sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus, eu e você, nós fomos justificados por Jesus Cristo. Ele veio, Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço do pecado que estava sobre mim e sobre você. E nele nós somos justos. Então essa palavra, ela nos diz que a posição que nós devemos ter. Aqui está falando o que nós não podemos fazer. Ele inicia, o salmista começa dizendo que o justo, eu e você, somos bem-aventurados. E nesse contexto, essa expressão, ela é muito mais enfática do que uma ideia de felicidade. Na Bíblia, quando se fala em bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que desfruta do favor e da graça do Senhor. Nós temos livre acesso ao Pai, a essa graça, plena alegria de satisfação. Nós temos em Cristo Jesus. Amém? Você concorda comigo? Que você é um bem-aventurado, que você tem acesso a essa plena alegria. Que muitas vezes, eu tenho certeza que você já passou por muitas dificuldades. E que muitas vezes, no meio das dificuldades, as pessoas ao seu redor falam assim: eu não estou entendendo. Você está passando por tudo isso. E ainda você está bem. Ainda você está levantando da cama. Ainda você consegue fazer os teus afazeres diários. Porque quando fala aqui numa alegria, não quer dizer que a gente vai estar tempo sorrindo. Mas é algo que nos impulsiona a viver. É algo que vai
além das nossas forças e vontades, não é verdade? Então, nós somos esse bem-aventurado. E aqui o salmista, ele diz que as pessoas justas, elas não andam no conselho dos ímpios. Aqui ele fala sobre essas pessoas, e os ímpios são aquelas deliberadamente perversas. Aqui, quando ele fala sobre os ímpios, e fala que nós não andamos no conselho dos ímpios, ele não está dizendo que nós não podemos conviver com as pessoas. Mas sim, nós não fazemos aquilo que elas fazem. Nós não fazemos aquilo que elas aconselham a ser feitas. Então, nós também, a Bíblia diz, o salmista diz que o justo não se detém no caminho dos pecadores, aqueles que costumeiramente quebram a lei do Senhor. Nós não ficamos parados ali para caminhar junto com eles, nós não ficamos estagnados, fazendo as mesmas práticas. O justo também, diz o salmista, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que debocham, que ridicularizam as coisas, a lei de Deus. Muitas vezes, eu tenho certeza que em algumas vezes você já ouviu falar, mas isso nada a ver. Você está sendo muito radical. Não precisa tudo isso. Você não precisa ser honesto a esse ponto. Todo mundo faz, por que você não pode fazer? Você não pode fazer porque você é um filho de Deus, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é justo. A aurora, o brilho do Senhor brilha, nós cantamos aqui, né? O brilho, não há mais escuridão nas nossas vidas, a luz de Jesus. Nós podemos momentaneamente achar que estamos perdendo ao fazer o certo. É momentaneamente, porque Deus é um Deus justo. E quando nós fazemos a coisa certa, Ele, no momento adequado, Ele vai nos agraciar. E nós precisamos crer nessa verdade e viver essa verdade. Então, é interessante nós notarmos que aqui o salmista, ele vai falando que o justo, ele não anda, ele não detém, ele não se assenta. E na sequência, ele passa desse aspecto negativo para um aspecto positivo. Ele explica ali o porquê que eu e você, que somos justificados em Cristo Jesus, nós não andamos com os ímpios, não nos detemos com os pecadores, não se assentamos com os escarnecedores. Ele diz que porque eu e você, nós temos prazer na lei do Senhor. E nessa lei, nós meditamos dia e noite. Aqui está o segredo dessa luz brilhar. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Nós precisamos falar para nós mesmos sobre a palavra. Nós precisamos falar dentro da nossa casa da palavra. Nós precisamos ministrar uns aos outros na palavra. Isso é o meditar. É o meditar, e cada vez que nós vamos meditando, cada vez que nós compartilhamos uns com os outros da palavra, há revelação ali. Então nós precisamos meditar nas Escrituras. E daí, por fim, o salmista, ele compara esse homem justo, eu e você, como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Porque nós meditamos na palavra e dia e noite nós estamos ali com Jesus, fluindo em nós. E nós vamos nos tornar essa árvore viçosa, essa árvore florescente, que a Bíblia diz que não cai as folhas. E que ao seu tempo ela dá o fruto. Talvez você pense, nossa, então eu não sou essa árvore, porque eu não estou dando fruto. Mas a árvore, gente, ela não dá fruto o ano inteiro. Pocã é agora, né? No verão nós não temos pocã. Mas essa árvore, ela se tornou inútil? Não. Essa árvore, muitas vezes, nós como árvores, comparado a essa árvore, que estamos ali, no ribeiro, sendo alimentados, dia e noite, meditando na palavra, com esse fluir do Espírito Santo sobre nós,
Nós vamos dar frutos se nós perseverarmos. Mas quando nós não estamos dando frutos, nós somos uma árvore viçosa, frondosa. Quem aqui já não desfrutou de uma sombra de uma árvore, que traz conforto em meio ao calor? Nós também somos essa árvore, aonde pessoas elas podem se achegar a nós, porque elas precisam de um conforto, porque elas precisam de um ombro amigo, porque elas precisam se relacionar com alguém. E nós precisamos, então, ser essa árvore frondosa. Nós precisamos realmente olhar para nós. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que quando nós pensamos que nós precisamos evangelizar, que nós temos uma missão de sair das quatro paredes, e Jesus nos chamou para isso. Porque há uma luz que brilha em nós, há uma luz que brilha através de nós. E aqui dentro, uma luz a mais, uma luz a menos é só uma luz. Porque nós estamos aqui dentro de um ambiente claro. Porque Jesus reina na vida de cada um de vocês. Mas quando nós saímos lá fora, se vocês olharem lá fora, a escuridão. Se nós acendermos uma luz no meio daquela escuridão, aquele lugar será muito mais iluminado do que nós todos aqui, brilhando a luz de Jesus. E é para isso que Jesus nos chamou. Para nós brilharmos em meio à escuridão. Para nós brilharmos lá nos escarnecedores. Para nós brilharmos lá em meio aos ímpios. Só nós não podemos nos deter lá. Mas nós precisamos brilhar lá. Porque é lá que nós vamos evangelizar. É lá que as pessoas estão sedentas para receber as boas novas. As pessoas estão sedentas e nós precisamos cumprir esse chamado. Primeiro, então, entendendo que nós precisamos meditar na palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, porque nós vamos ser atrativas para as pessoas. Porque muitas vezes, eu sei que você já passou por essa experiência, das pessoas chegarem e falarem assim, eu não sei o que você tem, mas eu quero o que você tem. Então, se você não meditar na palavra dia e noite, você não vai ter para oferecer. Vocês estão me entendendo? Que primeiro nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar, nos alimentar da palavra, de um relacionamento com o Senhor. O que nós precisamos é de relacionamento. Relacionamento com esse Pai. Entendendo esse DNA, que nós somos chamados, que está dentro de nós, que é Ele que vai se manifestar através de nós. Não é a nossa própria capacitação. Não é aquilo, nós não precisamos falar bem. Às vezes nós nem precisamos falar. Porque, gente, vamos falar bem a verdade. O que as pessoas estão mais carentes é de relacionamento. Hoje, essa pandemia, ela veio só revelar isso. Mas essa carência, ela já existia antes. Porque as pessoas, elas não podem confiar em ninguém. As pessoas, tudo é desconfiança. Tudo, nossa, será? Se eu falar e se eu não falar? Porque as pessoas precisam de amor. Nós precisamos transbordar esse amor de Jesus. Nós precisamos entender que Ele nos resgatou, Ele nos amou primeiro, e nós precisamos nos derramar e buscar derramar desse amor na vida das pessoas. Às vezes é um oi, um bom dia. Aquilo já impacta. Mas a gente precisa estar cheio desse amor, meditando na palavra. E entender que é no relacionamento que nós vamos crescer. É através dos relacionamentos que nós vamos crescer. Hoje em dia, eu penso assim que a pandemia, para mim, me preocupa muito. Os adolescentes, crianças, que hoje voltaram, alguns já voltaram para a escola, mas a grande maioria ainda não. Essas crianças, elas deixaram de crescer, porque elas deixaram de se relacionar. E nós precisamos no relacionamento. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia.
E é através do relacionamento. Gente, vamos falar bem a verdade. Quando a gente casa, ali começa um intensivão de afiação, né? É intensivo, é um intensivo. Né? Porque o pai e a mãe, a gente já nasceu ali, né? O pai e a mãe já vão doutrinando a gente, né? A gente já sabe os olhares da mãe, né? A gente já sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, isso mostra o que para nós? Que o relacionamento é algo importantíssimo. E Deus nos fez para nos relacionar. É por isso que Ele criou Eva, porque Adão estava triste lá, porque ele não tinha com quem se relacionar, gente. Ele se relacionava com os bichos. Sei lá se eles falavam, os bichos falavam, não falavam naquela época, né? Mas daí Ele colocou lá uma falante do lado dele, que talvez ele não falava muito, né? E ele tinha que ter alguém ali para relacionamento. E o que eu quero dizer com isso? Nós, aqui da Comunidade de Alcance, a nossa visão. Quem está fazendo membresia? Quem está aqui fazendo membresia? Eu ajudei a Laura a fazer uma tarefa da membresia. Não podia contar, filha? Me perdoe. Mas foi mal. A nossa visão, gente, eu tenho que colar porque eu não sei de cor. A nossa visão como Comunidade de Alcance é evangelizar o perdido, estabelecê-lo na fé, ensiná-lo através do discipulado e enviar ao ministério. Evangelizar é a primeira missão nossa. Evangelizar o perdido. Como que nós vamos evangelizar? Indo atrás, sendo perseverante, mandando mensagem, se importando com eles, se importando com as pessoas, amando as pessoas. Evangelizar, estabelecê-lo na fé, mostrando para ele, olha o que a Bíblia fala, olha que Jesus te ama, olha aqui o que Ele tem para você. Você precisa entender isso. Você precisa entender aquilo. Ensiná-lo através do discipulado, um a um. Vai trazendo ele para perto de você. Vai mostrando, vai discipulando. Ele vai começar a te seguir. Ele vai começar a querer experimentar aquilo que você já experimentou. E daí você vai enviá-lo para evangelizar. E ele vai evangelizar mais um. E ele vai evangelizar mais outro. E essa é a nossa missão, minha e sua. Evangelizar. Derramar desse amor. Persistir em oração. Não desista. O primeiro não que você receber, não desista. Não desista. Seja persistente. O brasileiro não desiste nunca. Um cristão não desiste nunca. Jamais. Um cristão não desiste jamais. Nós precisamos continuar. Pode ser que você não veja a semente que você semeou frutificar. Você não enxergue. Mas outras pessoas, lá para frente, aquela semente ela vai germinar. No tempo certo, ela vai germinar. E olha que lindo em João 13:35, diz assim: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós precisamos amar essas vidas. Nós precisamos amar uns aos outros aqui dentro. Nós precisamos derramar desse amor de Jesus aonde nós estivermos. Em qualquer ambiente. Para isso, nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Nós precisamos estar nos alimentando desse amor. Que está de Gênesis, Apocalipse ali, para nós nos alimentar desse amor, do conhecimento da palavra. E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece o autor da Bíblia. E quanto mais nós conhecemos esse Jesus, mais nós amamos Ele. E mais nós amamos uns aos outros. Por isso que nós batemos tanto na leitura da palavra.
E eu queria que você abrisse lá em Atos, no capítulo 16. No versículo 13. E eu queria falar para vocês sobre essa passagem. Atos 16, do 13 ao 15. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. O que esses homens eles queriam era sair dali para orar. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Nós vemos aqui esse relato desses homens, e eles estavam saindo da cidade para um lugar de oração. Só quando eles chegaram lá, tinha gente lá, tinha umas mulheres. E eles não perderam tempo. Eles começaram a falar do amor de Jesus. E dentre elas tinha Lídia, que realmente entendeu a mensagem. E a Bíblia diz que essa mulher, ela abriu seu coração e que ela e os da sua casa foram batizados. Vocês já pararam para pensar que aqui, se esses homens, Paulo e toda a sua comitiva, estivessem ali, puxa, não vai dar para orar, vamos achar um outro lugar. Essa mulher, ela não teria ouvido da palavra do Senhor. E a Bíblia relata que essa mulher, ela já era temente a Deus, mas ela não tinha esse contato ainda com esse Jesus. Porque muitas vezes, você já teve essa experiência, eu tenho certeza. Você começa a conversar, a pessoa fala assim, eu acredito em Deus. E muitas vezes ali, talvez você pense, eu já acredito, tá bom, né? A Bíblia diz que Lídia, ela era temente a Deus, mas que ali, Deus abriu o coração dela, e ela entendeu que esse Jesus veio e morreu para resgatá-la, e ela e a sua casa foram batizadas. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era vendedora de tecido de púrpura, era um tecido caríssimo. Provavelmente os estudiosos dizem que essa mulher era muito rica. E essa mulher, ela entendeu tanto aquilo, tanto aquele amor, que ela abre a casa dela. E se vocês forem comigo lá no versículo 40, dessa mesma passagem, nós vemos que quando Paulo e Silas, diz assim, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Essa mulher, ela teve um encontro tão especial, que realmente ela entendeu a visão dela, e a missão dela, a visão do Senhor e a missão dela, e ela abre a sua casa, e ali nós podemos entender que era um refúgio, uma célula, onde os cristãos se reuniam. Por isso que nós precisamos evangelizar, ensinar. Nós precisamos trazer essas pessoas para andar conosco. E eu queria aqui tomar a liberdade para contar um testemunho. E aí eu fui entendendo tudo que Deus queria compartilhar nessa noite. Na quinta-feira, eu saí de casa, fui fazer umas coisas que eu já tinha me programado. Quando eu estava voltando, eu falei, eu vou lá conhecer Magda Borges Outlet. Falei, vou lá, não fui lá, não conheço ainda. Vou lá orar com a Magda, orar naquele lugar. E
peguei o meu carro, não sabia direito onde que era, né? Peguei lá o endereço, fui indo. E assim como esses homens, eu saí do lugar que eu estava para ir orar lá naquele estabelecimento. E quando eu estava estacionando o carro, eu olho para a minha direita. Eu olho para a minha direita, tinha duas senhoras. E uma delas, uma segurava a outra. E eu vi que aquela mulher, ela estava começando a passar mal ali. E eu estacionei o carro. E perguntei para ela, vocês precisam de ajuda? Aí a que não estava passando mal falou, não, nós já chegamos ali no carro e vai dar tudo certo. Eu fechei a porta, fiquei olhando, aquela mulher que estava passando mal, deu mais uma. Aí eu fui até ela. Eu falei, então segura aqui no meu braço, eu vou ajudar a senhora até ir no seu carro. E a mulher que estava passando mal era que ia dirigir. E ela falou assim para mim, não, é só você me colocar lá que eu vou dirigindo embora. Eu falei, não vai dirigindo. Aí, nisso, ela não conseguia mais dar os passos, e eu comecei a conversar com a mulher que estava cuidando dela, para tentar entender o que estava acontecendo. E eu vi que aquela mulher começou a ficar muito angustiada, e eu falei assim, eu posso orar por ela? E eu comecei a orar por aquela mulher. E comecei a declarar cura, libertação. E nisso já chegou, aí veio a Mariana primeiro, ajudou, segurou a bolsa daquela mulher, daí veio a Magda, mais duas que estavam lá com a Magda, veio uma casa do vizinho, trouxe uma cadeira, aquela mulher sentou ali, nós começamos a conversar com ela, e ela dava assim, indícios que ia desmaiar, e daí não desmaiava, e eu comecei a clamar. E ali a gente orou com ela, e naquele momento ela falou assim, a Magda falou algo para ela, falando que ela era muito amada por Deus. A Magda começou a derramar do amor do Senhor ali, falando que ela tinha um propósito. E aquela mulher, ela olha para nós e fala assim, eu já tentei tirar a minha vida. E a irmã que estava junto, que daí até naquele momento eu já descobri que era irmã, falou assim, e é verdade. Então eu me ajoelho ali para falar com ela. E eu terminei de ministrar, né, sobre o amor, falando que ela tinha um propósito, que Deus amava ela. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar. E essa irmã dela dizia assim, não chore. Eu dizia, pode deixar ela chorar. E ela, mas não chore. Eu dizia, deixa ela. E eu comecei a ver a angústia que aquela mulher estava vivendo. E ali a gente orou com ela, eu declarei o amor de Deus. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E para minha surpresa, a mulher que tinha vindo, que estava lá na loja da Magda, que tinha vindo junto, também fez a oração, aceitando Jesus aqui do meu lado, em alta voz. E daí ainda ela disse, a Magda já tinha contado que eu era pastora. Nisso chega a família dessa mulher, porque daí essa irmã ligou, né, para vir buscar, porque ela acha que ela não sabia dirigir também. E quando aquela família chega, a filha da que estava passando mal, aquela família, ela chega, a irmã que estava segurando ela fala assim, vocês nem acreditam, foi essa mulher, e apontava para mim assim, foi essa mulher que chegou primeiro a ajudar nós, e ela é pastora, ela já orou. E eu comecei a ver aquilo, e eu comecei a declarar o amor de Deus sobre foi lindo, gente. Foi lindo ver o mover do Espírito Santo naquele lugar. E eu pude falar para a filha, e a filha chorava também, e a filha também dizia para ela parar de chorar. E ainda essa que veio para ajudar, ela falou assim, você também tem que orar comigo. E daí eu deixei elas ali, porque eu vi já que a mulher que estava passando mal, ela já estava bem. E daí passa um período de vergonha, né? Porque daí está todo mundo ali reunido, olhando, né? Aí eu comecei a me retirar, perguntei se eles precisavam de mais alguma coisa. E fui me encaminhando para aquilo que eu tinha me proposto. E daí, quando eu estava lá, eu falei, nossa, mas eu não orei pela mulher.
para outra que tinha aceitado Jesus. Fui lá no carro dela, ela estava quase saiu, né? Falei assim, você quer que eu ore com você? E eu orei com ela também, ali, abençoei a vida dela. A filha já veio na comunidade de alcance, a Melissa conhece ela. E eu falei, então, ela falou assim, a Melissa me chamou para eu ir sábado. Eu falei, então vamos. Essa mulher perguntou de onde que eu era pastora de que igreja. Enfim, gente, o que eu quero testemunhar com tudo isso? Estejam sensíveis ao Espírito Santo. Não estejam focados naquilo que você sai da sua casa para fazer, mas estejam focados no mover do Espírito Santo. Porque Ele vai te usar no momento que Ele quiser, se você estiver disposto. Aí eu fui lá, oramos, né, Magda? Declaramos as bênçãos lá, e nós estávamos tudo aleluiado por tudo aquilo que nós tínhamos visto, que Deus tinha movido. E eu creio que essa mulher, ela vai vir aqui, ela vai comungar entre nós ainda. Eu convidei, eu falei, e entre outras coisas. Mas o que eu quero deixar para você, que assim como esses homens, que diz aqui, que eles estavam saindo para ir orar, eles não perderam a oportunidade. O Jorge sempre diz, quando a bola quicar, chuta para o gol. Chuta para o gol, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha vergonha desse Jesus que está dentro de você. Porque Ele vai te capacitar. Você acha, gente, uma pessoa passando mal, se ela tivesse passado mal de verdade ali mesmo, ela estava mal, né? Mas se ela tivesse, eu não ia saber o que fazer. Mas eu estava ali. Às vezes isso é um pouco assim, é desconfortável para mim, né? Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas eu nem sei ajudar. Mas Deus vai te capacitar, você vai ter a palavra. Você clama, você ora, eu expulsei demônio, eu fiz tudo ali. Mas eu ouvi a voz e eu vi a oportunidade. E nós vimos vários testemunhos também, quem fez o EMA+, né? Nós fomos ali desafiados a ouvir a voz de Deus. A fazer algo, ouvindo a voz de Deus. E isso não foi nada mais, nada menos do que um treino, para que você possa pensar assim, você pode estar pensando, Tati, mas você é pastora. Não. Não. O Espírito Santo fala comigo, fala com você. Ele quer usar a minha vida, mas Ele quer usar a sua também. É para isso que você foi chamado, para pregar as boas novas. Para impor as mãos nas pessoas, elas serem curadas, elas serem libertas. Você foi chamado para derramar do amor de Jesus. Eu vi, gente, aquele povo que estava chegando, você pensa no desespero, que veio a filha e acho que veio um cunhado junto, e mais um. Eles vieram desesperados, porque eles sabiam que ela estava passando mal. Mas quando eles se depararam com pessoas ali, que não era só eu, muitas pessoas ali, dispostas a ajudar. Essa pessoa que trouxe a cadeira, ela falou assim, vocês não querem entrar na minha casa? Então, derrame desse amor. Derrame desse amor. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E vamos ser essa luz lá fora. Vamos brilhar lá fora. Vamos levar Jesus lá fora, aonde você estiver. Se você faz faculdade, leve Jesus na faculdade. Se você está na escola, leve Jesus na escola. Se você trabalha, leve Jesus no teu trabalho. Se você vai no mercado, leve Jesus no mercado. Faça boas ações, esteja atento. Eu no mercado, gente, quando eu entro no mercado, eu falo, Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor vai me usar hoje? Às vezes é um bom dia. Às vezes é parar para ouvir o pesador lá, que pesa as frutas. Às vezes ele quer contar uma coisa que não tem nada a ver para você. Mas ele vai se sentir amado. E ele vai perceber e falar assim, nossa, aquela pessoa tem algo diferente. Me trata diferente. Ela age diferente. E você está o quê? Semeando a palavra. Nas suas atitudes. Na maneira como você age.
Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que essa luz, ela precisa brilhar na escuridão. E aonde nós estivermos, nós precisamos brilhar. Nós precisamos evangelizar. Nós não podemos perder oportunidades. Não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Não tenha vergonha. Se a pessoa fala assim, você podia orar aqui? Não, vou orar. Vou orar. Vou declarar o amor, vou declarar as bênçãos. Amém? Eu e você vamos pregar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura, evangelizar, trazer essas pessoas, discipulá-la e enviá-la. Amém?